Primeiro, esse aqui agora, quando a gente está sentado em meditação, ele é um espaço de silêncio. Talvez não no início, talvez ele seja uma grande confusão, porque a gente está acostumado a um tráfego mental intenso. Talvez porque naquele momento específico a gente esteja vivendo uma confusão, uma angústia qualquer, uma dificuldade qualquer, uma perda, um medo, enfim. Então, aquele momento ali de sentar não vai ser tranquilo, mas ele é o que é naquele momento. Ou seja, não importa se o que está gerando aquilo é uma preocupação do futuro, é uma lembrança do passado. O fato é que naquele momento o que eu estou vivendo é, por exemplo, um tráfego intenso de pensamentos. Mas ele é um momento de aqui e agora. É um tráfego intenso de pensamentos. O que acontece com o tempo é que isso começa a silenciar. E aí eu começo a experimentar espaços entre os pensamentos. Cada vez eu percebo mais espaços. Vem um pensamento, outro ainda não aconteceu, tem um espaço. Nesse espaço fica mais claro aquilo que eu sou. Não aquilo que eu acho que eu sou, não aquilo que eu penso de mim, não aquilo que eu penso das coisas, das pessoas, mas apenas um silêncio. Quando existe esse silêncio, o que existe é percepção. Percepção significa dar-se conta através dos olhos, através dos ouvidos, através do nosso corpo. É nesse sentido que eu estou considerando percepção, não estou considerando nada complicado. Eu percebo a luz, eu percebo imagens aqui dentro, eu percebo imagens fora, eu percebo sensações corporais, eu percebo sons internos e externos, eu percebo que o meu pensamento às vezes vem como uma voz que eu escuto, às vezes como uma frase que eu leio na minha mente, às vezes como uma imagem que representa um dizer, um pensar também. Então, tudo isso é percepção que vai se desenvolvendo. E junto com isso, os espaços que acontecem entre uma percepção e outra. Quando nada acontece, isso não é alguma coisa que a gente possa forçar, isso é alguma coisa que acontece espontaneamente. Quando nada acontece, eu tenho um vislumbre mais claro daquilo que eu sou. É como que essa névoa toda de pensamentos e mesmo de sentimentos e de sensações deixam temporariamente, por um breve espaço de tempo, às vezes uma fração de segundo que seja, isso deixa de existir e eu tenho um vislumbre mais claro daquilo que eu sou. Isso tem um lado muito bom, que é a percepção em si, e tem um lado difícil, que é, de alguma maneira, a gente entende que aquilo é nossa verdade e a gente vai buscar mais, de alguma maneira, vai querer mais isso e vai praticar mais. Mas, de novo, isso não pode se tornar uma corrida, isso não pode se tornar uma meta, isso não pode se tornar uma ganância, eu tenho que conseguir mais tempo, então eu vou sentar mais horas. Quantas horas você medita? Uma só? Eu medito 5 todos os dias. Isso não funciona. Isso é a mesma coisa de querer sempre um carro maior, uma casa maior, uma conta bancária maior. Não tem problema nenhum com querer nenhuma dessas coisas. Mas quando isso de alguma maneira toma conta da gente, aí a gente começa a sofrer. Então, essa mentalidade, que pode ser útil para conseguir as coisas aqui fora, desde que a gente não sofra com isso, nem machuque ninguém com isso, para dentro não funciona. Para dentro, esses espaços acontecem exatamente na situação contrária, ou seja, quando nada dessa confusão toda está acontecendo. E só o que a gente pode fazer é sentar, ficar quieto e observar, não é tentar achar um silêncio, é observar o que quer que esteja acontecendo, incluindo, eventualmente, angústia, medo, confusão, desespero, o que quer que seja. Mas a gente fica ali, quietinho, olhando e internamente não brigando com isso. Não brigando com isso significa o seguinte, porque a gente tem 3 jeitos de brigar com as coisas. Uma é tensionando o nosso corpo, a outra é prendendo a nossa respiração, e a outra é falando constantemente, recriminando aquilo que a gente está experimentando. Então, se a gente não fala nada a respeito do que a gente está experimentando, se a gente não prende a nossa respiração, e se a gente deixa o corpo solto e relaxado, inclusive essa região aqui, que são as que normalmente a gente tensiona mais, o que a gente está fazendo é aceitando aquilo que a gente está experimentando naquele momento, que pode ser medo, raiva, confusão, desorientação, seja lá o que for. Não tem nada de errado com essas coisas em si, são o que está acontecendo naquele momento, só isso. Outra coisa que você vai começar a perceber, se você fizer isso, essa prática, e não estou falando de anos, né? Você pode fazer para sempre, mas com pouco tempo você começa a perceber, pouco tempo o quê? Para algumas pessoas, alguns dias, para outras, algumas semanas. Você começa a perceber que nesse espaço em que nada acontece,
Na verdade, é um espaço em que tudo acontece, né? Ele é um espaço muito rico. A verdadeira criatividade vem daí. Por quê? Porque esse é um espaço de nada em que tudo é possível. Todos os outros espaços que são pensamento, na verdade, eles são alguma coisa já pensada antes, eles não são novos, eles são uma recombinação de memórias, alguma coisa que de alguma maneira você já pensou em algum momento e agora está trazendo à tona. Talvez modificando um pouco, de um jeito ou de outro, como a gente falou na semana passada, mas não é novo. A criatividade não vem daí. A criatividade vem exatamente desse espaço de nada, entre uma expiração e uma nova inspiração. Nesse espaço em que aparentemente nada acontece, o que significa que tudo é possível, em alguma coisa nova que nunca foi pensada antes.